Oi, turma. Bom dia. Recebi alguns recadinhos de vocês falando que vocês não conseguiram entender a respeito da matemática B, dos elementos fundamentais do triângulo. Então, eu trouxe um resumo aqui e vou resolver vários exercícios com vocês para ver se assim a gente consegue entender melhor o que eu estou tentando explicar para vocês. Então, eu trouxe bem o resumo mesmo, tá? É o essencial do que a gente tem que entender. Aqui está escrito o triângulo ABC, na verdade está Azão, Bzão e Czão, porque eu estou falando desses vértices aqui, ó, desses pontos externos. Onde que eles estão? Eles estão no cruzamento dessa reta com essa reta aqui, ou esse segmento de reta, vocês podem entender segmento de reta também, tá? Então, é no cruzamento aqui, ó, que a gente tem esse ponto A. Quando eu estou falando do A, B e C são vértices, eu estou falando que esse A, esse B e esse C, eles estão em letra maiúscula, tá? E eles não têm esse acento circunflexo em cima. Por quê? O acento circunflexo, eu estou falando diretamente do ângulo. Quando eu falo só A, B e C, eu estou falando dos vértices. Muitas vezes, vocês vão ver que eles vão falar o ângulo A, B e C e não vão estar colocando o circunflexo. E não é a coisa mais correta do mundo, mas dá pra gente entender porque eles vão falar que, por exemplo, A vale 90 graus, aí tu vai saber que tinha que ter um circunflexo aqui, tá bom? Quando eu falo Azinho, Bzinho e Czinho, eles são os lados desse meu triângulo. Por exemplo, aqui é o meu ângulo B, certo? Então, o lado Bzinho é o lado oposto a esse ângulo. Então, se aqui é o meu ângulo C, o oposto é o Czinho. Então, se aqui é o meu ângulo A, o oposto ao ângulo A é o Azinho, é o lado Azinho, tá bom? Aí, aqui a outra opção que a gente já falou, que é quando tem um acento circunflexo, que a gente está falando, que é o ângulo. Então, isso daqui é a representação do ângulo C. Aqui é a representação do vértice e aqui é a representação do lado C. Então, se a gente sabe essa diferença desses três conceitos, quando vem escrito num texto, a gente consegue identificar se ele está falando de um vértice, de um lado ou de um ângulo interno. A soma das medidas dos ângulos internos tem que fechar 180. Aí, aqui é outra forma de escrever a mesma coisa. Então, a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C tem que fechar 180. Vocês estão mais acostumados a ver que o ângulo A mais o ângulo B mais um ângulo C fecha 180, mas é a mesma coisa, só está mudando a forma de escrever. E tem outra situação. Se o lado A ele é menor que o lado B, o ângulo A também é menor que o ângulo B, né? Então, se esse meu ângulo B ele é maior, por consequência, esse lado tem que ser maior. Então, eu não posso acontecer o seguinte, do meu ângulo A ser 70 graus e esse daqui ser 50 graus, e daí esse daqui ser um tamanho 10, por exemplo, estou falando valores bem aleatórios, e esse aqui ser um tamanho 5. Não, isso aqui está muito errado, não tem como acontecer isso. Teria que aqui ser o 10 por causa da proporção e aqui o 5. Tá? Mas essa proporção nem deve funcionar, então vocês desconsiderem essa proporção que eu fiz, é só para colocar numericamente para vocês visualizarem um pouquinho mais. Sobre os ângulos externos, o que a gente precisa entender é que eles são definidos como os suplementos dos ângulos internos. Suplemento soma 180 graus. Então, se aqui eu tenho o meu ângulo A, esse suplemento aqui, ó, vai fazer com que o ângulo A, né, mais o suplemento dele feche 180. E assim eu consigo descobrir quem é o A, quem é o C, quem é o B e os seus suplementos. Vai depender do que o problema está pedindo, vai depender do que é importante para eu estar resolvendo nessa conta, né? Mas é uma... Só que eu também posso fazer o seguinte. O ângulo externo de um triângulo ele é dado pela soma dos internos não adjacentes a ele. O que isso significa? Bom, se eu quero saber a medida desse Azinho aqui, eu posso pegar esse B e somar com esse C, que é o que está escrito aqui. Tá? Se eu quero saber o suplemento do B, né, esse B', eu posso pegar o A e somar com o C. Mas aí eu teria que ter o valor do A e ter que ter o valor do C, tá? Não dá pra gente adivinhar. Aí eu posso usar essa ideia que a soma fecha 180 para estar descobrindo o C e descobrir o B também. Então, é mais uma forma de a gente estar fazendo. E para descobrir o suplemento do C, eu posso somar o A com o B também. E a soma das medidas externas desses ângulos vai fechar
360, que é esse A', o B' e o C'. O ângulo A', o ângulo B' e o ângulo C'. Sobre a classificação dos triângulos contra os lados, a gente tem três. A gente pode falar que ele é escaleno, que ele é isósceles ou que ele é equilátero. Escaleno, todo mundo é diferente. Então, eu posso falar que aqui vai ser 7, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 1, por exemplo. Tá? Essa proporção não vai fechar, mas é só para vocês entenderem que são medidas diferentes. Quando eu falo que é um triângulo isósceles, eu vou falar que aqui é 7, aqui seria 3. Tá? Estou falando medidas bem aleatórias. Então, essas duas medidas precisam ser iguais aqui. Agora, quando eu estou falando que é equilátero, todo mundo tem que ter a mesma medida. Só que não só isso. Eu tenho que, se esse lado aqui mede 7, aqui mede 7, aqui embaixo mede 7. Outra característica é que esse ângulo aqui vai medir 60, esse vai medir 60 e esse daqui também vai medir 60. Então, todos os ângulos aqui medem 60. Por quê? Porque ele é equilátero. Então, eu vou fazer o 180 sobre 3, que vai fechar 60, tá? Quanto aos ângulos, eu tenho 3 também. O acutângulo, que são 3 ângulos agudos, que são menores do que 90. O retângulo, que eu vou ter um ângulo de 90, e esse símbolo aqui. E o obtusângulo, que eu vou ter um ângulo obtuso, que é um ângulo maior do que 90. Então, agudo, vocês podem colocar aí que é menor do que 90. E o obtuso, ele é maior do que 90, tá bom? Sobre a desigualdade triangular, a gente tem que entender o seguinte, que o AB mais o BC, então, AB mais o BC tem que dar uma soma maior que esse lado aqui. Se a gente usar a regra lá dos nomes e colocar quem é o lado Azinho, o Azinho, o Bzinho, o Czinho, então, esse fica o Azinho, esse o Bzinho e esse o Czinho. Talvez fique mais fácil para a gente entender, porque quando eu vou somar ó, o AB, eu estou falando do lado Czinho, do BC, eu estou falando do Azinho. Então, vou escrever aqui do lado para ficar melhor. Então, o C mais o A tem que ser menor do que o B, mas isso vai funcionar para todos os lados, tá? Quando eu pego o C mais o B, também tem que estar maior do que o A. E quando eu pego o A mais o B, também tem que ser maior do que o C. Então, a soma de dois lados tem que ser maior do que o outro lado, porque senão não vai fechar esse triângulo. Aí, aqui eu trouxe vários exercícios para a gente estar resolvendo junto. Então, vamos lá. A figura mostra uma das posições de técnica chamada afastamento. Então, aqui está o desenho, tá? Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A, que está aqui, o ponto A, e as suas outras extremidades estão indicadas pelo ponto B e pelo ponto C. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC, então, meu ângulo está no A, tá? Por isso que tem o circunflexo aqui. Tem medida de 170. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho esse triângulo. E aqui está os 170 graus. Se ficou ruim para a gente ver ali, vamos fazer mais ou menos aqui assim, ó. Significa que o meu ângulo está aqui. Aqui é o meu A, aqui é o meu B e aqui é o meu C. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição, é retângulo? Não, não temos o ângulo de 90 graus. Acutângulo? Não, porque acutângulo é menor do que 90, então não é a B, não é a C. Ele é obtusângulo, isso sim, isso é uma verdade. Então, ou é a letra D ou é a letra E. O que vai me definir é se ele é escaleno ou se ele é isósceles. O que é o ângulo escaleno? Vamos voltar lá. No escaleno, eles têm os três lados diferentes. No isósceles, ele tem dois lados iguais. Esse remo e esse remo, eles têm o mesmo tamanho ou eles têm medidas diferentes? Tem medidas iguais, por isso ele é isósceles, letra E. A questão 2 fala assim, ó, para cada uma das figuras a seguir, determine o valor da variável apresentada. A letra A, eu posso fazer o 62 mais 44 mais x, que vai fechar 180. Quando eu resolvo isso, eu descubro que o meu x vale 74 graus. Então, eu posso colocar aqui 74 graus. Essa era bem tranquila.
A alternativa B, eu vou fazer 71 mais 3y mais 9 mais 2y é igual a 180 e descubro que o meu y vale 20 graus. A letra C eu vou fazer aqui em cima, tá? Só para ela ficar mais próxima daquela questão. E o que eu vou fazer? Mesma coisa, eu vou somar todos os ângulos. Então, alfa... na verdade, alfa, botei A, né? Então, alfa mais 2 alfa mais 3 alfa fecha 180. Quanto que fecha o meu alfa? 30, né? Então, conseguimos fazer as três. Bem tranquila essa questão. A questão 3 fala, utilizando as relações relacionadas aos ângulos externos, de um triângulo, determine o valor das incógnitas apontadas na figura a seguir. Então, ele não quer que a gente use falando que aqui é esse tamanho, mas esse tamanho vai fechar 180, e ele também não quer que eu chame aqui de y, por exemplo. Fale que o 33 mais o 70 mais o y vai dar 180. Então, como que eu vou fazer aqui a letra A? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que esse meu x aqui, ele é a soma dos outros dois ângulos internos. Então, é esse e esse, porque esse daqui a gente não pode usar, né? Esse aqui está proibido a gente usar nessa relação. Então, vai ficar aqui 33 graus mais 70 graus, ok? Quando a gente resolve, a gente descobre que esse x vale 103 graus, tá? Aqui na letra B, eu vou fazer a mesma coisa, correto? Então, eu vou falar que o 3x menos 16 graus é igual a 42 graus mais x. Só vou precisar isolar o x e aí eu descubro que ele vale 29 graus, tá? Então, joga o x para um lado, números para o outro, a gente consegue descobrir que é 29. A questão 4 fala o seguinte, no triângulo a seguir, ocorre que o beta é 2α, o θ é 4α. Determine o valor de θ. Então, eu não tenho esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de gama, tá? Como eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, eu posso escrever que o gama mais o alfa mais o beta, tá? 180 graus, né? Tá, mas aqui eu não consigo fazer mais nada. Vamos pensar em outra coisa. A gente tem o teorema do ângulo externo também. Então, o θ, ele é o gama mais o alfa. Aí, eu sei que o θ é 4 vezes o alfa, eu posso estar substituindo aqui. Mas como eu quero saber ele, eu acho que não vale muito a pena agora a gente estar fazendo isso. Aí, eu sabendo isso, eu vou isolar o gama aqui, ó. Então, vai ficar 180 menos alfa menos beta. Então, eu vou colocar que o θ é 180 menos alfa menos beta mais alfa. Então, eu posso cortar esses dois, né? Porque eles vão se anular. E descubro que o meu θ é 180 menos beta. Só que o meu beta é 2 vezes o alfa. Trocar por 2 alfa. E eu posso trocar o θ, 4 alfa. Dessa forma, eu consigo descobrir que o meu alfa vale 30 graus. Mas o que o problema está me perguntando? O θ. E o θ é 4 vezes o alfa, que é 4 vezes o 30, que fecha 120 graus. Então, quanto que é esse θ? 120 graus, tá bom? Na questão 5, como ele fala que o triângulo ABC é equilátero, o ABC é equilátero, ele está falando que todos esses ângulos internos aqui são 60, então eu já coloquei eles ali. Quando ele fala que o triângulo ACD é isósceles e a base é AD, ele está me falando que esse ângulo aqui mede A, portanto, esse aqui também vai medir A, tá? Aí, o que eu consigo descobrir? Pela relação do ângulo externo, eu vou ter que o A, que é esse A, mais o outro A, que é o outro ângulo A, mais, não, é igual a 60, que é esse 60 aqui, que é do ângulo externo. Lembra a ideia do ângulo externo? Por isso. Aí, eu consigo descobrir que meu ângulo A, ele é 30 graus, tá? Então, a gente já conseguiu fazer a primeira alternativa que ele pedia, que era a letra A. A letra B, ele pede para descobrir quanto que é o x e quanto que é o y, tá?
Para a gente fazer isso, eu vou ter que pensar no seguinte. O meu primeiro triângulo que ele dá ali é equilátero. Significa que todos os lados são o quê? Isso daí, são iguais. Então, esse 3y mais 3, ele é igual a esse valor aqui, ó. Tá? Então, eu vou escrever que 2y mais x é igual a 3y mais 3, por causa dessa informação. Naquele outro segundo triângulo ali, seria mais ou menos assim, eu sei que aqui vale 2x mais 1, portanto, quanto que vale esse daqui? A mesma coisa, porque se ele é isósceles e esse ângulo é A, vai dar esse lado. Se esse ângulo é A, aqui tem que, por obrigação, dar o mesmo valor. Então, por causa disso, eu sei que aqui é 2x mais 1, porque esse lado é exatamente esse lado aqui. Então, eu vou escrever aqui também que 3y mais 3 é igual a 2x mais 1. Aqui, a gente vai resolver esse sistema. Quando a gente resolve esse sistema, eu fico que x menos y é igual a 3 e que menos 2x mais 3y é igual a menos 2. Aí, eu posso estar pegando essa primeira aqui e isolando o x, que fica 3 mais y, e vou substituir nessa segunda. Então, vai ficar menos 2 vezes 3 mais y mais 3y é igual a menos 2. Aí, a gente vai fazer aqui a distributiva, né? Então, vai ficar menos 6 menos 2y mais 3y é igual a menos 2. Então, meu y vale 4. Vou substituir o 4 aqui. Quanto é que dá 3 mais 4? 7. Portanto, o meu x vale 7. Tudo bem? Questão 6 agora. Dado que AB é igual a AC, então, esse tamanho e esse tamanho são iguais, tá? Determine a medida do ângulo θ, que é esse ângulo aqui. Como a gente sabe que aqui é 146 e aqui eu sei que é 38, eu acho que eu consigo descobrir esse aqui, não é? Então, olha só aqui. Pelo teorema, pela relação lá do ângulo externo, eu sei que 146 graus é igual a 38, mais a medida do ângulo B, o ângulo está no C e no D. Então, eu estou falando desse aqui, tá? Do de baixo. Por isso que eu estou escrevendo BCD, para vocês saberem que eu estou falando do de baixo. Então, eu descubro que o ângulo C aqui, né, do BCD, ele vale 108 graus. Tudo bem? Só que aqui, ó, eu tenho um ângulo de quanto? De 180. Como ele vale 180, então, eu vou escrever o seguinte. Eu vou escrever aqui o 108 mais o ângulo C do ACB, porque eu estou falando dessa parte aqui de cima, tá? Eu vou falar que o 108 mais o ângulo ACB vai valer 180. Então, o ACB fica valendo 72, correto? Só que ele está a fim de descobrir esse daqui, né? Aí, o que eu posso fazer? Bom, se esse daqui é 72 e dá aquele lado, que é esse lado aqui, por um acaso esse ângulo não vai dar esse daqui? Vai, né? E eles não são isósceles porque eles são dos dois lados iguais? Exatamente isso. Então, aqui também é 72 graus. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer aqui 70, que 7 feio. Então, eu vou fazer aqui 72 graus mais 72 graus mais o θ dá 180. Portanto, o θ vale 36 graus. Por hoje era isso. Um beijo para vocês e até a próxima!